Fala, mas ainda que venhas a padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois, e não vos apoverais do medo deles, nem vos turbeis. Então ele fala um pouco sobre essa questão do medo e do sofrimento, no modo geral, né? E hoje a palestra ela vai ser sobre o sofrimento humano e a busca universal pelo sentido, porque eu acho que é algo que tanto nós como espiritualistas a gente pensa bastante sobre isso, né? Sobre, em muitos momentos, por exemplo, eu me pego, mesmo através dos estudos, eu me pego pensando, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? Será que eu não tenho uma missão especial, né? Qual que é o sentido da minha vida? Eu acho que essa busca de sentido é algo que todo mundo enfrenta, né? Alguns mais, alguns menos, mas todos nós buscamos por essa busca do sentido. Me perdoa. E o sofrimento humano, no modo geral, ele é algo que é intrínseco à experiência humana. Não dá para você ser humano e não ter sofrimento. É algo que é impossível, né, de acontecer. Todo mundo tem algum ponto, né, de sofrimento. E quando a gente olha e reflete, tanto pelo parâmetro da psicologia quanto do parâmetro da espiritualidade, a gente encontra pontos em que ambas se convergem. Pontos em que ambas falam de algo muito próximo do que a gente está estudando, né? Então, dando um contexto primeiro na parte espiritual, a gente tem do nosso mestre Ramatiz a afirmação de que a vida é uma jornada evolutiva de mundos, né? Mundo espiritual, mental, de planos, né? De muitos planos, plano mental, plano espiritual, astral, e a nossa alma está sempre caminhando para a consciência crística, né? Este conceito a gente também vê no livro dos Espíritos, né, de Kardec, quando ele fala que essa experiência humana, né, o sentido da vida, ele é profundamente ligado com a evolução espiritual do ser. E que é por meio da reencarnação que a gente tem a oportunidade de aprender, né, novas experiências, corrigir os nossos erros por meio, né, da lei da ação e reação, né, e também contribuir para o progresso da humanidade, que é uma das nossas grandes missões, e aí a gente já pode ter, talvez, o nosso primeiro sentido da vida, né, que a gente pode ver dentro do lado espiritual. E aí, Chico Xavier também traz isso, né, nos seus ensinamentos, nas suas cartas psicografadas. Ele fala que a Terra é tanto uma escola quanto um hospital espiritual, né, e que a gente vem para cá, de fato, nesse intuito de melhorar, de fazer a nossa reforma íntima, e que essa evolução nossa vai vir por meio do perdão, do amor ao próximo e também do serviço ao próximo, né? Que esses são os principais parâmetros, né? Então tem uma frase de Emmanuel que fala que a vida é um aprendizado constante, onde o amor é o maior mestre. E de acordo com a espiritualidade, essa é o nosso maior sentido, né? Vir para cá, melhorar, ajudar ao próximo, construir as mais belas histórias de amor, e assim por diante na próxima vida, até que de fato a gente consiga atingir o propósito que nos foi proposto, né? E aí quando a gente olha nos olhos da psicologia, né, eu falo, quando a gente coloca os óculos da psicologia, a gente tem diversas abordagens, diversas clínicas e terapias diferentes que falam sobre a busca pelo sentido pela sua perspectiva, né? E eu escolhi uma delas hoje para falar para vocês, desculpa, porque por meio da psicologia, no meio da psicologia, a logoterapia é uma das mais conhecidas, né? Então, a logoterapia, ela é uma terapia que foi criada por Viktor Frankl. Viktor Frankl nasceu em 1905, ele morreu em 1997, um ano depois que eu nasci. E ele foi um mestre nessa parte do sentido pela vida, né? Então, ele já era uma criança super diferenciada. Quando ele era novinho, por volta dos seus 6, 7, 8 anos, ele vivia numa sociedade muito nihilista, né? Era uma sociedade onde o nihilismo, ou seja, o pessimismo da vida, ele era predominante. Então, ele tinha um professor chamado Fritz, e esse professor falava assim, o homem é um ser orgânico, um composto orgânico apenas esperando pela combustão. E aí ele levantou e falou assim, mas se esse é o propósito da vida, então, se o homem é um ser orgânico esperando pela combustão, qual que é o sentido da vida? Por que a gente vem fazer aqui, então, se a gente só está esperando pela morte? E o professor não soube responder.
Então, desde novinho, ele já tinha esse pensamento de, poxa, o que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu sentido? O que eu posso fazer para melhorar, né? E quando ele tinha por volta aí dos seus 15, 16 anos, ele começou a estruturar a sua teoria, né, a logoterapia. Então, a logoterapia, ela fala que a busca pelo sentido é a principal motivação humana. Então, ele fala que você encontrar o seu lugar no mundo e para que você veio deve ser o principal motivo que nós estamos fazendo, que nós estamos aqui na Terra. Então, a gente está aqui para buscar o que faz sentido pela nossa vida, a nossa motivação. E ele teve vários mestres, né, e várias bases filosóficas, mas os dois principais que ele teve no início da sua carreira foram dois jovens, né, um jovem, na verdade, um mais velho, né, lá de Viena, né, não tão conhecidos na época, o Freud e o Adler, né. Então, ambos tinham ideias muito diferentes, né? Enquanto Freud propagava que o homem busca pelo prazer, o Adler falava que o homem buscava pelo poder. Então, as suas ideias lá na época, em Viena, elas não estavam alinhadas. Então, ambos frequentavam seus grupos de estudos, eles tinham um café que ambos frequentavam, então tinha o café do grupo do Freud e o café do grupo do Adler, ninguém se conversava, ninguém podia trocar ideias, e nós tínhamos o Victor, que estava ali por meio desses dois ali, trocando cartas, né? Ele começou primeiro com Freud, então ele começa a se corresponder com Freud nessa época, falando sobre essa busca pelo sentido, sobre como a gente tem que encontrar essa motivação humana, por que a gente veio aqui na Terra. E Freud achava ele genial. Falava, pô, essa pessoa tem 15 anos, 16 anos, e ele é um gênio para essa época. Então Freud até convidou ele para escrever um artigo, né? Ele foi a primeira pessoa não psicanalista a escrever na revista de psicanálise internacional, quando ele tinha apenas 15 para 16 anos. Então, para a gente entender o tamanho da grandiosidade, né, o quanto que ele era inteligente e avançado para a idade dele. Porém, chegou num ponto em que as suas ideias não estavam batendo mais, né? Enquanto Freud tinha essa visão que, na opinião do Victor, era uma visão muito reducionista, né? Então era uma visão de que o homem era apenas impulsionado pelos seus ídios, né? Pelo seu prazer, pelos seus traumas. Ele acreditava que o homem era muito mais do que isso, né? Porque para o Freud, para a psicanálise, a gente tem o id, como os impulsos do inconsciente, o ego, que é o que forma o ser, e o superego, que é aquilo que rege o equilíbrio entre os dois. E ele falava que dentro da psicanálise, no ponto de vista dele, não existia um eu autêntico. Tipo, para a opinião dele, e segundo o que o Freud falava, o homem sempre tinha que terceirizar a sua culpa. Então, olha, eu fiz isso porque eu tive os meus impulsos sexuais, eu fiz isso porque eu tive esse trauma por culpa do meu pai, por culpa da minha mãe. Então, a pessoa ela não apropriava a responsabilidade para si. E o Victor não concordava com isso. Então, ele rompeu amigavelmente com Freud, e ele começou a se corresponder com Adler, que tinha uma visão de que o homem era muito um reflexo da sociedade. Então, o que acontecia com o homem na sociedade ditava quem ele era. E ele começou também a confrontar o Adler no meio dessas palestras, desses encontros, desses cafés. Né? E o Adler já era um senhor naquela época, ele já era uma pessoa muito mais velha, ele estava sendo confrontado no público por meio de por uma adolescente de 15, 16 anos, e ele não concordou com isso e expulsou o Victor da sua palestra, ele expulsou ele publicamente, você não pode entrar mais no meu grupo, né? Então foi um rompimento um pouco mais dramático, por assim dizer, né? E aí ele começou então a escrever sozinho, né, as suas bases da terapia, da logoterapia, por meio de duas principais, não tinham mais, mas eram duas bases filosóficas principais, que era o existencialismo de Kierkegaard e Nietzsche, né? Que eu acho que, para mim, Nietzsche é uma das pessoas mais geniais que já pisou aqui na Terra com relação às suas ideias, e acho que talvez seja uma das que mais está alinhada também com o lado da espiritualidade, pelo que a gente estuda, né? E o existencialismo de Kierkegaard fala que o sentido da vida está intrinsecamente ligado à sua experiência individual e também relacionado com a sua fé perante a Deus. Já Nietzsche já tem uma visão um pouco diferente, né? Nietzsche fala que o homem não deve evitar esse sofrimento. Ele fala que o sofrimento é um instrumento para você encontrar o seu sentido da vida. E ele fala que
quando a gente evita esse sofrimento, a gente está evitando o próprio ser, porque não existe vida sem o sofrimento, né? Então a gente não tem que amar o sofrimento, mas a gente tem que amar a vida, que a vida não existe sem o sofrimento. E ele concordava muito com isso, né? Ele falava, poxa, acho que o Nietzsche de fato tem razão em relação a isso, né? Então ele começou a fundar a sua teoria em cima dessas duas principais bases filosóficas, né? Ele se formou em medicina, ele se tornou um grande psiquiatra e um grande neuro. E aí um ponto muito importante para essa história é que Victor era judeu. E aí nessa época estourou, né? A Segunda Guerra, entrou o Terceiro Reich, e o Victor sabia que era questão de tempo para que ele fosse eu vou falar convocado, mas não é convocado, para que ele fosse levado às forças, né, para os campos de concentração. E nessa época, a terapia dele já estava super consolidada, ele já tinha escrito vários textos, ele já tinha escrito o seu primeiro livro, e ele já estava bombando, assim, né, em relação à teoria. Ele era chamado pelas universidades para palestrar, as pessoas queriam ouvir a ideia dele. E, em paralelo, ele trabalhava num hospital, realizando o atendimento das pessoas, né, dos judeus da sua cidade. E ele sabia que era questão de tempo para que ele fosse levado. E ele falou, poxa, o que eu vou fazer? Eu já tenho meu visto americano, eu posso fugir daqui com a minha esposa. Ele tinha acabado de se casar com uma mulher. Ele falou, posso fugir, mas a minha família inteira vai ficar para trás. O que eu faço? E aí tiveram dois pontos principais na história do Viktor Frankl que fizeram ele permanecer, né, na Alemanha nessa época. Um deles foi que ele teve um sonho, e neste sonho ele viu os seus pacientes psiquiátricos, né, os pacientes histéricos, os pacientes com distúrbios sendo levados à força para a câmara de gás, e isso gerou um sentimento de compaixão muito grande. Ele sentiu que ele tinha que fazer alguma coisa por essas pessoas. E dois, que em um dia em que ele estava vagando pela cidade com esse sentimento de impotência, esse sentimento de dúvida, após todas as mesquitas da cidade terem sido destruídas, ele entrou numa igreja católica. Ele fala que ele escreve no seu livro que ele entrou na igreja católica e estava tocando um órgão, e que ele se colocou de joelhos e começou a rezar naquela igreja, pedindo por ajuda, né? Pedindo por iluminação, pedindo por clemência mesmo. O que eu posso fazer, né, diante dessa dúvida, né? Eu quero continuar meus estudos, mas eu não sei o que eu faço em relação à minha família. E aí ele voltou para a casa dele e ele viu o pai dele pegando uma pedra de construção, assim, uma parte de uma parede, colocando em cima de uma mesa, e nessa pedra ele falou, pai, o que é isso? Né? E o pai dele falou, isso aqui é uma pedra da nossa mesquita, é uma parte da parede da nossa mesquita que traz um dos mandamentos que a gente acredita. E ele fala, mas você sabe o que está escrito, né? Porque estava escrito, né, em um outro idioma e estava tudo quebrado, né? E ele falou, sei, porque tem essa letra, e essa letra só aparece em um dos mandamentos, que é aqueles que rezam e honram pai e mãe terão vida prolongada aqui na terra. E aí ele sentiu que foi o ponto aí, a luz que ele precisava, né? A resposta que ele precisava para a sua dúvida. Então, perante isso daí, ele decidiu que ele não ia fugir. Ele conversou com a sua esposa, eles decidiram que eles iam ficar, mesmo sabendo que eles poderiam serem levados para o campo de concentração, porque naquele momento o sentido da vida para ele era ficar junto com a família dele. E aí aconteceu, né? Eles ficaram algum tempo, ainda ele conseguiu ficar atuando no hospital, porque tinha aquela opinião de que alemão de sangue puro não podia encostar e tratar de judeu. Então, enquanto ainda tinham judeus vivendo na sociedade, ele ficou trabalhando naquele hospital, mas aí chegou um momento que todo mundo foi levado, e ele, inclusive, com a sua família, né? Neste ponto, a esposa dele estava grávida, né, e eles fizeram um acordo entre eles. Ele falou que se ela tivesse que fazer qualquer coisa, mas que fosse garantir que ela conseguisse permanecer viva, ela tinha total apoio dele para casar com outra pessoa, fazer o que precisasse para permanecer viva. E ela falou para ele que se ele saísse vivo desse cenário, era para ele reescrever o livro dele, porque o livro dele iria revolucionar a vida das pessoas no mundo inteiro. Então, eles fizeram esse acordo. Ele nunca mais viu, né, a mãe dele, a esposa dele. Elas foram levadas para um campo diferente. Ele, primeiramente, com o pai, foi levado para um também,
Depois ele foi levado para o mais conhecido, né, Auschwitz, e lá em Auschwitz o pai dele morreu nos braços dele de pneumonia. E ele fala que a morte do pai dele teria sido horrível, porque ele estava doente, né, muito fraco, e ele tinha conseguido contrabandear uma ampola de amoxicilina, e ele conseguiu dar um final de vida digno para o pai dele. Então ele percebeu que tudo que ele passou foi para aquele momento, ele não se arrependeu em nenhum momento de ter sido levado, porque ele conseguiu proporcionar um final de vida para aquele que ele mais amou no mundo, que foi o pai dele, né? E o pai dele tinha uma visão da vida muito interessante, porque o pai dele acreditava que se aquilo estava acontecendo é porque era para acontecer. Então, porque o tempo dele na Terra já tinha acabado, então ele morreu com um sorriso no rosto. Né? E esse momento, né, em que ele ficou lá no Holocausto foi o que revolucionou e trouxe as raízes mesmo para a logoterapia, porque lá ele acreditava, ele viu, né, que mesmo diante do pior, desculpa, no pior dos cenários, né, no sofrimento extremo de tortura, de morte, de fome, ainda lá as pessoas ressignificavam o seu propósito de vida, né? Ainda lá as pessoas elas tomavam ações que eram éticas e moralmente mais aceitas, né? Ele falava que naquele momento ele se deparou com pessoas que eram boas e pessoas que se tornaram ruins, pessoas que eram ruins e se tornaram boas, né? Desde soldados que ajudaram judeus a escapar, desde judeus que se viraram contra judeus para ter uma vida um pouco mais digna ali dentro e garantir a sobrevivência. E ele percebeu também que, ainda assim, dentro daquele cenário de desespero, existiam muitas pessoas que revolucionaram, encontraram sentido em suas vidas em ajudar o próximo. Ele, inclusive, ele falou, o sentido da minha vida é fazer a vida das pessoas que estão aqui a melhor possível, dentro das circunstâncias. E aí foi isso, né? A logoterapia, então, propõe que a vida tem um significado sob todas as circunstâncias e que a vida constantemente faz perguntas para a gente, que nós temos a liberdade e o conhecimento para responder essas perguntas, né? Então, eu acho esse ponto muito interessante, porque ele estava vivendo, assim, o pior cenário da vida dele. O pai dele morreu, ele não sabia o que estava acontecendo com a mãe, com o irmão, com a esposa, e ainda assim ele conseguiu ressignificar toda essa experiência, né? Todo esse sofrimento para algo bom, que era o sentido dele de compaixão e amor ao próximo, né? E a gente pode refletir, então, que o sofrimento não é um mal absoluto, né, que tem que ser evitado a todo instante. E eu quero deixar, assim, um parênteses, um ponto de exclamação muito grande, que quando eu falo sofrimento aqui, eu não estou falando que a gente tem que agradecer pelas guerras, agradecer pelas desgraças que acontecem por aí, mas eu falo das situações externas e como que isso faz a gente se sentir no interior. Então é como a gente ressignifica aquilo que está acontecendo com a gente no nosso interior, né? Porque o sentido da vida é sempre de uma coisa externa e como a gente se comporta frente àquilo. Então quando eu falo que a gente não tem que olhar o sofrimento como uma coisa ruim, não é a situação em si, porque a situação pode ser de fato a péssima, a pior possível, mas que nós não temos que nos tornar vitimismo daquela situação. Ele fala isso bem no seu livro Em Busca pelo Sentido. Ele fala muito sobre isso, sobre o vitimismo na Terra, né? Que as coisas ruins acontecem, mas que a gente não pode colocar esse sofrimento como ponto central na nossa vida. Como se esse sofrimento, essa situação ditasse como a gente tem que se comportar frente à vida, né? Ele fala que nós temos a liberdade e o livre-arbítrio para tornar aquilo, né? Então, quando tem alguma coisa muito ruim acontecendo na sua vida, você tem que se perguntar: tá, ok, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Eu não posso acabar com a guerra, mas como que eu vou enfrentar isso? Eu não posso acabar com o holocausto, mas eu posso dar o meu pedaço de pão para o meu colega do lado e ressignificar a minha existência porque eu estou ajudando uma pessoa do meu lado, né? Então, é isso que se trata a questão do sofrimento, né? De como você vai ressignificar. E aí, quando a gente fala sobre essa questão do sofrimento, a gente tem o conceito do nirvana, né? O conceito do nir, que é o nir, que é negação, vana, que é sopro, né? Que é essa busca, essa negação pelo sofrimento de um modo geral. E de onde vem, né, essa vontade da gente não sofrer, né? Já que o sofrimento é uma condição inerente do ser humano, da onde que vem essa vontade de não sofrer?
Existem vários pontos, né, dentro da história que a gente pode pegar, né? Falando do que está girando a nossa palestra, quando a gente olha para a religião, por exemplo, o cristianismo fala que a gente tem que viver a melhor vida possível aqui, evitar todos os sofrimentos aqui na Terra, porque a nossa vida de verdade é no pós-vida, né? Mas para eles é apenas uma única vida, né? Não é várias vidas. Tipo, eu tenho que aproveitar essa vida ao máximo, mas eu não tenho que evitar o sofrimento. Eu tenho que aproveitar a vida ao máximo, porque depois eu vou ter outra vida, outra vida, outra vida, e assim por diante, né? E o Nietzsche, ele critica muito essa visão do cristianismo exatamente por isso, porque ele fala que quando você nega a existência do sofrimento, você está negando o próprio ser. E quando você fala que o ser não pode sofrer, você está atribuindo culpa a ele, né? Então, caso ele faça alguma coisa e caso ele sofra, ele vai ser punido por conta disso, por um ser superior. Então, Nietzsche, apesar do que muitos falam, ele fala nos seus livros, nitidamente, que ele amava Jesus, mas ele acreditava que o cristianismo, o catolicismo era uma das piores coisas que foi criada para a existência da Terra por conta desse sentimento de rebanho que girava em torno de uma vida com medo de ser punido e por medo e querendo evitar o sofrimento, né? Lembrando que para Nietzsche não existe vida sem sofrimento, você tem que amar essa vida mesmo que você esteja sofrendo, porque esse sofrimento vai ser um instrumento para sua melhora, né? Para o budismo, o nirvana ele é um estado de paz, né, e de liberdade, né, um sentimento de paz interior, e para o Nietzsche, então, é um interno devir, né? Para o Nietzsche, essa busca e essa relação com o sofrimento é um eterno devir e um eterno ato de desenvolvimento, né? Então, devir é aquilo que não para, é o que é constante, né? Então é um eterno, como se fosse um rio que está fluindo. Então a vida, o nirvana, ele é uma eterna ressignificação do sofrimento. Então eu sofro, eu entendo, eu aprendo, eu sigo a vida e eu amo essa vida e consequentemente eu vou amar esse sofrimento. Então, para o Nietzsche, ele tem essa ideia, né? Ele acredita que que o catolicismo é um sofrimento dobrado, exatamente porque você vai evitar enfrentar esse sofrimento aqui na Terra, né? Então, acho que isso que é o ponto importante aqui para Nietzsche. E aí, eu gostaria de jogar uma provocação, né? Assim, para a gente discutir, né? Se o sofrimento é universal, então o que nos diferencia? Se todo mundo sofre, o que nos diferencia? Eu, Bia, gosto de pensar que é o modo como você vai enfrentar isso, né? Que é o que o Viktor Frankl falava ali na frente, né? Nos livros dele, né? Que era o modo como você ressignifica essa experiência e o modo como você encontra sentido para a vida, mesmo quando não tem sentido, você vai encontrar um sentido para ele por meio dos seus valores criativos, por meio das suas atividades, por meio das suas ações, né? Por meio de tudo que você vive, por meio da sua bondade, você vai encontrar por meio desses seus valores um sentido para a sua vida, né? E quando a gente olha, né, na questão da espiritualidade, a gente sabe que a nossa missão aqui é amar o próximo, né? Melhorar, aproveitar essa existência ao máximo. Isso não vai tirar o sofrimento, mas com certeza vai ajudar a gente a ressignificar, né? Essa ideia, né? Não é uma fuga da realidade, não é desvalorizando a vida presente, mas é tendo aí a crença de que essa daqui é apenas uma vida, que nós estamos vivendo em direção à vida eterna mesmo e alcançar a nossa consciência crística, né? Então eu gosto de pensar que o que nos difere, de fato, é isso, como que a gente enfrenta essas situações. E aí, para finalizar, eu gostaria de ler um trecho de um dos livros de Nietzsche, como um ponto de reflexão. Eu não decorei, então eu vou ter que ler mesmo. Ele fala, desculpa, ele fala: tudo vai, tudo volta, a roda da vida gira sem parar. Tudo morre, tudo volta a florescer, correm eternamente as estações da vida. Tudo se destrói, tudo se reconstrói, eternamente se edifica na mesma causa da existência. Tudo se desagrega, tudo se saúda outra vez. O anel da vida conserva-se eternamente leal a si mesmo.
A todos os momentos da vida princípio, ao redor de cada aqui, cada lá, gira a bola a colar. O outro está em toda parte, e o caminho da vida é tortuoso. Então eu acho que isso mostra bastante esse sentimento do devir, né? Tudo morre, se constrói, floresce, morre de novo, e a roda não para de girar, né? E acho que é isso que que significa a nossa vida mesmo no contexto geral, né? Não é essa busca por ausência, não é a busca pela fuga do enfrentamento, mas é ter o livre-arbítrio para enfrentar isso, né? Ter essa liberdade e a responsabilidade de responder essas perguntas frente ao que o sofrimento está trazendo aí para a gente, ressignificar e ajudar o próximo o máximo possível dentro do que a gente consegue. E eu acho que é isso, gente. Podemos entrar aí para as nossas discussões. Bom, Bia, obrigado pela palestra. Achei que foi muito profunda. Acho que até me fez refletir muito, sabe? Dá até uma vontade de chorar que eu tô segurando. Porque... Vocês não querem falar primeiro, não? Depois eu falo. Bia, acho que essa é a palestra que... se tivesse a sala cheia aqui, o pessoal bateria a palma. Gostei pra caramba. Não sei nem o que falar, sabe? Completo. Assunto delicado, né? Ele dói. Dói. Uhum. E eu concordo completamente, porque eu penso que o sentido da vida, ele sempre vai mudar para cada pessoa, né? Para cada nível de consciência, né? Sim. Porque, por exemplo, o sentido da vida, sei lá, de um gato não é o mesmo sentido de vida de um cachorro, né? Para um gato, o sentido da vida é ficar sentado, vendo as coisas acontecendo. Para o cachorro é ficar latindo para quem ele acha que é perigoso. Sempre vai ser diferente. Só que por trás de todos os sentidos, eu acho que tem um principal que todos têm, que o sentido da vida é viver, né? E dentro desse viver se acumula todos essas experiências, né? Então, toda experiência é o sentido, sabe? Sim. Eu acredito que esse sentido sempre vai... Quando nós vamos evoluindo em consciência, ele vai cada vez se tornando menos para nós e mais para o próximo, sabe? Sim. E eu achei muito legal você ter colocado essa história do Holocausto, porque eu acredito que é justamente isso, sabe? Naquele momento onde está todo mundo sofrendo, passando por uma situação delicada daquele jeito, é que todos caem no mesmo sentido, que o sentido da vida é servir ao próximo, sabe? Naquele momento de sentimento fraterno, eu acho que todos percebem que, tipo, qual que é o sentido de eu sair vivo e todos esses que estão aqui, que é igual a mim, continuar sofrendo. Sim. E aí nisso o sentido muda completamente. O sentido vira ajudar o próximo, sabe? Sim. O sentido se torna ver o outro bem, né? E eu acredito que essa filosofia, da que você falou de Nietzsche, por mais que todo mundo pode ver de um jeito meio pessimista, mas segue muito uma linhagem budista, sabe? Ou até estoicista, né? Já que os dois é quase igual, de que eu acredito que tem duas formas de ver o sofrimento, né? Tem o sofrimento da forma que normalmente todo mundo vê, que é aquela coisa ruim, né? Tipo, nossa, como eu gostaria de não estar sofrendo. Sim. Mas tem o sofrimento visto do ponto de vista espiritual, eu diria, né? Que é justamente esse, de que o sofrimento nada mais é do que a prova. Sim. Sabe? A prova que é aplicada na escola e que a gente, fazendo essa prova, a gente passa adiante. Esse é o sofrimento, sabe? E nesse sentido eu não consigo ver o sofrimento como uma coisa ruim. E sendo agora um pouco contra o que Nietzsche pregava, eu acredito que se a gente vê o sofrimento dessa forma, o sofrimento eu acho que deixa assim de existir. Nesse sentido, né? Porque você disse que Nietzsche ele vê como errado as religiões que pregam que não pode sofrer, porque se você estiver sofrendo, a culpa é sua, né? Ele acredita, na verdade, que você não pode excluir a existência do sofrimento. Ele existe. Sim. E você não pode buscar uma vida
querendo, eu não quero nunca sofrer. Ele Aham. fala que quando você tá buscando uma vida não querendo sofrer, você não tá querendo viver. Você não Sim. tá querendo buscar uma vida, porque o sofrimento ele é inerente, ele vai acontecer você querendo ou não. Aham. Então a melhor forma de você viver com isso é o que a gente vê, tipo, agradecer todas as coisas do céu e da terra. Eu acho que Nietzsche tinha uma opinião Sim. bem parecida com isso. Mesmo sendo uma coisa ruim, você não pode querer evitar, fugir dele. Sim, mas eu acredito que quando a gente aceita esse conceito de que a gente não pode fugir do sofrimento, eu acredito que o significado do sofrimento para nós muda também. Muda. Para de ser Esse- sofrimento. meio que aceitar que ele existe faz ele deixar de existir, sabe? Porque eu acredito que se a gente vê que o sofrimento só é sofredor porque a gente associa ele ao sentimento ruim, aquilo que a gente não quer ter, aí que ele se torna uma coisa ruim, sabe? Se a gente conseguisse não ver dessa forma, ele deixaria de ser uma coisa ruim, sabe? É como se fosse que ele realmente deixaria de existir. Sim. Meio que a visão budista, sabe? De que a gente sofre por causa do nosso ego, sabe? Eu até escrevi aqui que você tinha perguntado por que nós temos a vontade de não sofrer, né? Eu acho que é só o ego, sabe? Eu acredito que a vontade de não sofrer vem com o medo de não saber lidar com ele. Sim. A gente não sabe lidar com... Tudo que é aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo, né? Por exemplo, todo mundo tem medo da morte. Por quê? Só porque nós É o desconhecido. vivemos 80 anos uma vida falando dessa tal de morte, mas no fim nós não sabe se ela realmente existe, nós não sabe se os livros que falam sobre ela tá certo, porque nós nunca passou pela experiência, nós não sabe se as pessoas que contam pela experiência de quase morte estão certas também, né? Por mais que a gente possa ter a fé, mas ainda não é uma prova, né? Até a gente morrer. Sim. Então sempre vai ter o medo, e esse medo vem do apego, né? O apego à vida. Sim. Eu acho que dá até pra gente ver a questão da sociedade atual, né? Porque hoje a gente está vivendo uma sociedade baseada nos princípios do prazer, né? Então, você quer aquilo que só quer aquilo que te faz bem. Você quer a informação rápida, você não quer o sofrimento, você tem uma tolerância muito baixa para o sofrimento, para qualquer tipo de sofrimento, desde a frustração simples de você chegar no supermercado e querer X sabor de refrigerante e não ter, e você ficar frustrado por isso, até coisas mais complexas como guerra, fome e outros tipos. As pessoas não querem enfrentar isso, né? E a gente vê que as pessoas, em sua grande maioria, elas têm até uma visão muito neurótica disso. Elas acabam aumentando muito mais o problema do que ele é, ao invés de você enfrentar aquilo do que ele é. Então, dentro da terapia, da logoterapia, uma pergunta muito... O terapeuta ele tem a função de confrontar a pessoa com a realidade da sociedade. E ele fala que todo mundo tem livre-arbítrio. Ele propaga muito a questão da liberdade. E não é a liberdade para você fazer o que você quer, né? Porque ele diferencia muito a questão de dever e de direitos e deveres, né? Mas é a liberdade de que você tem uma ação participativa naquilo que está acontecendo na sua vida. Então, poxa, eu não consigo mudar essa situação, mas o que eu posso fazer ao invés de me colocar como vítima? O que eu posso fazer para eu não colocar todo o peso na minha existência naquilo que está me fazendo sofrer? Então, eu posso fazer, não posso fazer muita coisa, mas uma coisa eu posso fazer para tentar ressignificar esse sofrimento, né? Ele diz que a questão dos deveres e dos direitos, ele fala que as pessoas focam muito mais nos direitos delas. Né? Eu tenho direito a isso. Isso é errado, porque eu tenho direito à liberdade de expressão. Mas o foco da humanidade deve ser muito mais nos seus deveres e não nos seus direitos. Eu devo ser uma boa esposa, eu devo ser um bom pai, eu devo ser um bom amigo, eu devo ser um ser humano digno, moral, ético. Né? Então, eu acho que essa busca pela fuga, né, do sofrimento, além de ser uma questão muito egóica mesmo, né, de você não saber enfrentar, às vezes não é nem o saber, é você não querer, né? Porque quando você tem que enfrentar, você tem que se colocar numa postura ativa de enfrentar aquilo, de trazer a solução, né? Mesmo que seja uma mínima solução, de você ter que colocar a mão na massa para tentar mudar aquela situação e largar a mão dos seus direitos e pensar no que você deve fazer. Né? Porque então, direito nós temos, nós pode fazer o que nós quisermos. Exato. Mas será que vai fazer bem?
né? Você deve, né, Se fazer. eu quiser, eu posso ir ali, comprar, sei lá, drogas, fazer o que eu quiser, mas vai me fazer bem como pessoa, vai me fazer melhorar como pessoa? Não vai, né? Então, se trata mais de ter a consciência de saber lidar com a própria vida Sim. e vendo num contexto geral, sabe? Sim. Eu concordo. E é por isso que ele foi um dos motivos pelo qual ele rompeu com Freud, né? Porque o Freud tem o id, que são os impulsos inconscientes, o ego, que é o ser, e o superego, que é o que rege a balança, né, do que eu posso e que eu não posso ser. Só que na opinião de Fritz, do Frank, ele falava que o superego, ele não era uma coisa que era o meu dever enquanto pessoa, não posso fazer isso, porque é meu dever enquanto ser humano preservar pelo outro. Ele fala que na opinião do Freud, o superego era muito regido pela coisa do moral, do aceito. Então, se eu matar uma pessoa, não estou errada, porque eu estou tirando a vida de uma pessoa, estou tirando o direito daquela pessoa de viver. É porque a sociedade vê como algo totalmente errado, então eu não vou fazer. Então, ele foi um dos motivos pelo qual ele falou assim, poxa, eu não concordo com isso. Porque não é só o que é moralmente e socialmente aceito, é o que deve ser moralmente e ético aceito enquanto ser humano, no meu direito de ser humano. Sim. E dever, né? Direito e dever. É que também... Primeiramente, obrigado pela palestra, Bia. Também quando a gente entra na questão de valores, a gente entra em uma coisa que é um pouco transcendente ao entendimento humano, né? Porque não dá para faltar, porque os valores eles estão ligados ao nível de consciência. Sim. Mas quando você pega tipo o padrão da humanidade, né? Tipo a manada, você vai ter um nível ali de valores que não são os valores finais, os valores últimos que o ser humano pode atingir, né? É apenas o nível que a atual humanidade está, mas não é o nível máximo que você pode atingir. Então, eu concordo nesse sentido com o Victor, que não dá para se faltar simplesmente naquilo que é eticamente aceito, até porque a gente vê que hoje a humanidade comete vários erros absurdos que são aceitos como normais, mas que no final das contas são apenas comuns, não são normais. Sim. Sobre o sofrimento, eu queria colocar um ponto que eu discordo de Nietzsche. Eu discordo e concordo porque, assim, eu discordo no sentido de que, por exemplo, tem um autor, eu fiz a palestra dele, inclusive, do Joel Goldsmith, que ele tem um livro chamado O Homem Não Nasceu para Sofrer. E eu acredito nisso, e lá ele diz que, tipo assim, Deus, ele individualiza, né, cada alminha nossa para viver uma experiência, passando por todo o ciclo de evolução no universo, e Deus, ele quer, obviamente, que para cada ser humano que ele viva o amor, que viva a harmonia, viva a paz, né? Ele fala assim, Deus não se glorifica na dor, Deus não se glorifica na doença, na morte, Deus quer ser que os filhos dele se expressem a maneira como o próprio Deus é. Então ele mostra que o ser humano, a finalidade dele não é sofrer. Só que, por outro lado, eu concordo com Nietzsche no sentido de que nós precisamos desse sofrimento para nos aprimorar, tendo em vista a situação universal. Sim. Então, nosso instinto, a gente tem como programação instintiva a fuga da dor, né, e a busca pelo prazer. E aí que entra a religião como uma tentativa não, né, eles conseguiram lograr sucesso nisso, de conseguir manipular o religioso, o crente, de que eles são uma ferramenta para fazer a pessoa fugir da dor, para conseguir se distanciar do sofrimento e se aproximar do prazer, né? Tem muito aquela coisa de punição, de recompensa, né? Que as religiões impositivas acabam pregando, e nisso as pessoas se tornam fiéis seguidores e
doam seus bens Senão e você tudo mais. punido, né? E acreditam que Deus vai recompensar eles de alguma forma por essas Sim. coisas que eles fazem. Então, nesse sentido, o sofrimento ele é muito importante porque eu vejo ele como uma lapidação do ser humano, né? Ele ajuda o ser humano a refletir, igual você mencionou e o Denner reforçou também, que lá no Holocausto, quando as pessoas viam que estavam passando por uma situação difícil ali em conjunto, simplesmente por serem de uma determinada etnia ou religião, eles conseguiam ter uma compaixão ali, olhar para o lado e falar, tipo assim, esse sofrimento não é só meu, é de Sim. todo um pessoal. E por que eu mereço mais piedade do que os outros? Por que eu mereço estar livre disso aqui e os outros não? Então vamos passar por isso junto, vamos nos unir em nome do bem, Sim. em nome do progresso humanitário. Então eu acho que o sofrimento ele é uma lapidação para nós, para que nós possamos, assim como um diamante, que ele é recolhido bruto e parece simplesmente uma pedrinha, um cristalzinho qualquer, quando ele é lapidado ele fica lindíssimo, né, e consegue aquela resistência enorme que a gente sabe que o diamante tem, que ele é um dos materiais mais resistentes que nós temos no planeta. E é simplesmente uma reconfiguração do carbono, né? A gente tem o grafite que ele quebra facinho, mas o diamante, quando ele é reestruturado e reconfigurado, ele fica extremamente resistente. Eu Sim. acho que o ser humano também é assim, né? Sim. O ser humano que ainda não aprendeu a aceitar o sofrimento, digamos assim, e ver ele como uma forma de aprendizado, ele é o grafite, que quebra facilmente a qualquer momento ali que aconteça alguma coisa que não está de acordo com aquilo que ele planejava, ele acaba se desequilibrando, se perturbando. Já o ser humano que ele conseguiu ver o sofrimento como uma forma de aprendizado, acho que chega num nível que, mesmo em situações que seriam um sofrimento para uma pessoa normal, aquilo ali ele já está num ponto de resistência, de resistência não, eu acho que não seria a melhor palavra, mas num ponto de força que ele conseguiu construir internamente, que aquilo ali nem é mais um Aceitação. sofrimento, sabe? De aceitação. Então, então ele nem vê mais como sofrimento, sabe? Assim, eu acho que existem vários níveis de sofrimento, né? Tipo assim, Sim. tem o sofrimento pelo apego, não consegui uma determinada vaga de emprego, vou sofrer por causa disso. Não consegui comprar uma coisa que eu queria, vou sofrer por causa disso. Mas tem o sofrimento também, tipo, de uma pessoa que passa fome, de uma pessoa que está doente. Então, nesse sentido, eu acho que tem alguns sofrimentos que a gente tem que querer dissipar eles, de fato, da humanidade, tipo, a nível de doença, de fome, de miséria, ou, tipo, dos crimes que são cometidos a pessoas, crianças inocentes, a idosos e assim por diante. Animais. Aos animais. E esses crimes eu acho que a gente tem que querer erradicar de fato, mas tem os sofrimentos que são os sofrimentos do ego, sabe? Tipo assim, do ego se sentir afetado, do ego se sentir. Como que eu posso dizer? Atacado, confrontado. Nesse sentido, do ego não sentir aquela satisfação por estar certo ou de conseguir aquilo que ele desejava, e aí tem essa dor mais egóica. E acho que nesse sentido aí, sim, o ser humano precisa disso para conseguir entender que as coisas não são sempre do jeito dele, que nem tudo está no controle dele, e isso aí ajuda ele a se fortalecer. Sim, até o que a gente vê dentro do livro dos espíritos, né? Que a reencarnação, no momento da reencarnação, a gente faz resgates. E muitas vezes, boa parte, 90 e poucos % desses resgates são por meio de sofrimento, sejam por doenças, sejam, né, grande maioria por doenças ou por outras situações, né? Então, que é aquilo, é ruim, mas algumas situações a gente tem que agradecer, né? Por estar passando por isso, porque na próxima vida vai ser diferente, né? Então, concordo com isso. E o ponto que você falou lá do Holocausto é muito interessante, porque ele fala no seu livro que ele conta a experiência dele, como que foi no Holocausto. Eu não sei se foi no sentido da vida ou se foi no outro, que é a biografia dele, que fala sobre o Holocausto em si. Mas ele fala que chegou no ponto que, quando ele encontrou esse sentido da vida de ajudar o próximo, ele falava sobre isso com os outros colegas, né? E virou um sentimento em comum. O meu sentido da vida, então, aqui vai ser tornar essa experiência um pouco melhor para o meu colega, vai ser olhar para o outro, e se ninguém estiver olhando por mim, eu sei que Deus vai estar. Então, era o sentimento que permeava ali, né? Hoje eu vou passar fome, mas eu sei que alguém vai estar olhando para mim amanhã, e se ninguém estiver daqui, Deus está.
né? Então, acho que esse é o sentimento que eles tinham, né? Esse sentimento da moral mesmo, que força, no momento do desespero, força você a assumir, né? Uma posição ética, a sua posição moral frente àquilo, né? O que você pode fazer. Eu acho isso muito poético, né? De se pensar. Bom, eu acho que eu concordo muito com Nietzsche, talvez até 100%, porque do que eu entendo, o que ele quer dizer é mais da questão do que nós vemos como colocar debaixo do tapete, sabe? Tipo, o amor à vida que não existe sem o sofrimento. Então a pessoa não aceita o sofrimento e joga para debaixo do tapete, né? No melhor dos casos ainda, porque senão a pessoa ainda vive se lamentando. Agora a pessoa que tenta, de uma certa forma, jogar para baixo do tapete também não dá certo. Então é muito aquela questão, nós até vemos que pessoas com depressão é exatamente essa situação, né? Ela não aceitou o sofrimento dela e por isso ela perdeu o amor à vida, né? Que leva a suicídios, essas coisas. Então, eu também concordo com o que ele diz na questão de aceitar o sofrimento, mas do meu ponto de vista não é só o sofrimento que nós deveríamos aceitar. Acho que é o que eu estava vivendo e por isso que me afetou muito essa palavra. Eu estava numa fase que era meio ao contrário do pensamento dele, que é aceitar também os prazeres, sabe? Porque eu percebi que... Até escrevi uma sequência aqui para não perder. Eu tinha colocado, desde que eu comecei com as minhas crises de ansiedade, que me deu aquele insight de que a igreja estava errada, eu comecei a... Quando eu achei um caminho a seguir, eu coloquei por base a caridade, sabe? De seguir a vida para ajudar as pessoas. E só que chegou, tipo, acho que um mês para trás, né? Eu acabei ficando muito cansado dessa vida, porque eu pensei, caramba, eu só tô pensando em ajudar os outros, eu não vivo mais, sabe? Eu não gasto dinheiro comigo, não tem nada que eu quero. Basicamente, eu gasto tudo com os outros. E aí começou a me dar esse sentimento de que, caramba, será que não é melhor eu tentar viver algumas experiências que eu tô deixando para trás também? Então, acho que nisso eu concordo com ele, sabe? Eu não acho que essa ideia minha foi errada, só que trouxe algumas consequências. Porque é a mesma situação. Eu acho que viver o sofrimento é o que é viver, sabe? Porque viver, basicamente, a nossa vida é só os momentos, é o que nós levamos dessa vida é os momentos, né? Acho que independente de serem bons ou ruins. Sim. Então, além de aceitar os ruins, também temos que viver certas experiências que deixamos, às vezes. Igual que acontece muito que o Valdir me ajuda, porque eu quero fugir de todas as situações. Ele chama para ir em algum lugar bom, eu não quero ir. Eu falo, não dá, invento qualquer desculpa e não vou. Acabo deixando de viver também. Então eu coloquei esses dias na cabeça que eu ia fazer o contrário. Eu vou viver tudo que eu tenho que viver. Mas trouxe uma consequência que eu não percebi, que foi muito isso aí. Foi tipo uma logoterapia que eu mudei a minha base. Ao invés de querer ajudar as pessoas, eu queria viver só para mim mesmo. E a consequência foi que eu desequilibrei. Eu caí mais na questão dos prazeres e poder. Por isso que eu não acho também que o Freud e o Adler tá errado, sabe? O Freud via mais a questão dos prazeres. Sim. E o Adler é mais do poder, né? Sim. Eu, até antes dessa palestra, eu acho que eu estava vivendo o pensamento deles. Então, será que no experimento deles, eles não acabaram, sem querer, caindo com muito mais pessoas que estavam vivendo isso que eu estava vivendo? Sim. E acabou que ele chegou nessa conclusão? Porque a minha conclusão antes dessa palestra era exatamente que o Freud estava certo. Sabe, a busca do homem é pelo prazer, porque mesmo que ele busque o poder, no fundo ele quer o prazer. Vamos supor, uma casa, conforto, sabe, conforto, essas coisas. O poder que traz para ele o prazer. Por isso que eu acho que ele está ainda mais profundo do que o Adler, que foca mais no prazer, mas no poder. Mas acredito que na mulher seria mais o poder, não sei, sabe? É difícil. Pode ser os dois. Lá naquela época, eu falo que talvez se o Freud estivesse vivo na nossa sociedade hoje, ele teria uma teoria completamente diferente. Exatamente. Então eu acho que muitos desses teóricos que a gente fala, que a gente estuda, eles têm um estudo que continua nos dias atuais, né? Uhum. Então não dá pra gente só se basear, talvez naquela época pro Freud estava 100% certo, mas naquela época ele vivia na mesma época que o Victor vivia, era uma época onde tinha suicídio, gente histérica, gente
doente e ninguém tratava essas pessoas, ele foi o primeiro, então ele foi estruturando os seus estudos, tanto que em vários momentos ele vai refutando sua própria teoria. Sim. Então talvez se ele tivesse continuado vivo, ele teria refutado essa teoria. Se ele ainda tivesse tido, talvez, quem sabe, um relacionamento com o Victor no decorrer da vida, ele teria reestruturado para entender, porque naquele centro lá do Holocausto, né, lá onde as pessoas estavam sendo mortas, ali as pessoas não estavam buscando pelo prazer, as pessoas não estavam sendo regidas pelo prazer. Ali, naquela situação de desespero, elas não tinham mais nada. Isso. Não tinha questão do poder da sociedade, não tinha questão das suas experiências individuais, não tinha questão do seu poder. O que tinha era como você ia significar aquilo. Então, talvez os três tivessem criado uma teoria juntos, né? Muito incrível. Sim, por causa da guerra, né? Isso Exato. que eu percebi, a guerra, quando você falou da guerra, me afetou muito. E aí eu percebi que quando eu tinha minha base na caridade, eu pensava diariamente nos problemas que os outros estavam vivendo. Então, ouvir sobre a guerra não me afetava tanto, porque eu já estava fazendo tudo que eu podia para ajudar as pessoas, sabe? Então eu pensava, que merda que tá acontecendo? Eu não posso ser feliz enquanto tem as pessoas sofrendo. É justamente isso. Mas quando eu mudei o meu propósito, que foi pro prazer e pro poder, sabe? Eu tô pensando em criar patrimônio, essas coisas, em comprar vários apartamentos, essas coisas. Eu meio que tenho que fugir do sentimento de notícias de guerra, dessas coisas, porque me dói e me traz de volta o sentimento de que eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Me traz a responsabilidade de volta. Então eu tava fugindo disso. E quando você... Ontem mesmo eu vi uma notícia também de um míssil lá que bateu lá, né? Sim, Israel, né? Isso. Aí, nossa, me afetou pra caramba. Aí hoje você falando de novo da guerra, é a mesma situação. Você ainda trouxe o exemplo de que lá dentro do campo de concentração eles faziam isso, né? O sentido de vida voltou a ser ajudar as pessoas. Então, a conclusão que eu tiro é que eu lembrei qual que era o meu sentido, sabe? Qual que era a minha base, que eu não estava conseguindo lembrar. Eu ficava pensando, caramba, é isso, eu vivo por causa disso, mas por que não era assim antes? Eu não conseguia lembrar. Essa palestra me ajudou a lembrar o que eu estou buscando, sabe? É bom. E mesmo assim, eu não acho que o meu sentimento anterior tá errado, eu só tenho que buscar um equilíbrio, sabe? Sim. Eu tenho que viver as experiências da vida ainda, sabe? Mas sem exagero, e também focar sempre em ajudar as pessoas. O Ansem fala muito isso pra gente, né? Que eu e o Léo, a gente vive conversando sobre isso, sobre como é difícil você ter o equilíbrio, que tem momento que dá vontade de você ser um monge que vive nas montanhas e você vive 100% para isso, e tem momentos em que a gente se afasta dos estudos porque a gente também quer ter as experiências terrenas. Então eu acho que o que eu falo, e aí talvez eu tenha que refletir para ver se não é uma justificativa que eu tô dando para as minhas ações, ou se de fato tem razão, eu falo que eu não consigo mudar o mundo, mas eu posso mudar um pequeno mundo que eu vivo, o meu microcosmo. Eu posso mudar a relação como eu me comporto fazendo caridade para o próximo, eu posso doar roupa, eu posso construir uma história de amor com o Léo, com a minha família, com os nossos filhos, a gente pode educar. Então eu acho que a gente tem que viver pensando no outro, mas também aproveitar para ressignificar essa experiência para você. E às vezes, para você ressignificar essa experiência, a gente tem que passar por experiências, né? Tipo, outras experiências. Eu acho que não está errado a gente querer construir os nossos sonhos, mas o nosso sonho não pode ser maior que o sonho do próximo. Eu penso muito nesse aspecto. E o próximo, eu não estou falando nas pessoas da guerra, porque infelizmente eu, Bia, né, lá de São Paulo, vocês daqui, a gente não consegue fazer muita coisa a respeito daquilo. A gente pode estender nossas orações, mas a gente pode estender a nossa mão para o próximo que está aqui do nosso lado. Então eu acho que essa que é a dificuldade, né? Porque a gente acaba querendo se tornar super-herói, né? E a gente não é. E o próprio Nietzsche fala desse conceito, né, de super-herói, ele fala do conceito de super-homem, né, que o conceito de super-homem de fato é você sair do supernatural e encontrar o sentido da vida aqui. Lógico, você podia ter as suas crenças, mas acreditar no sentido da vida aqui, e estar sempre superando os seus limites, né, e principalmente questionar os valores que são impostos a você. Então eu levo muito esse conceito de Nietzsche no meu conceito de como que eu vou ser uma super-heroína, então, pro meu próximo, né? Eu acho que a gente também tem que ser nossos próprios super-heróis, se é que faz sentido, né? Superar os nossos limites
os nossos valores, e acho que o equilíbrio vai ser uma dificuldade constante para a gente. Eu acho que a partir de cada experiência e de cada sofrimento nós temos que de novo fazer tipo a logoterapia para de novo voltar ao equilíbrio, né? Acho que Sim. tudo vai nos desequilibrando porque Sim. nós vamos aceitar o sofrimento, igual a gente fala. Isso meio que nos desequilibra. E não adianta nós tentar, a partir de agora, traçar um equilíbrio, né? Sempre vai ter, tipo, esquerda e direita para nós se forçar a equilibrar. Talvez isso que nos leve à evolução, né? Sim. Esse esforço da nossa parte para voltar ao equilíbrio. Sim. Acho que é o mais difícil, considerando a sociedade que a gente vive hoje, né? Cheia de tentação, cheia de tudo. Acho que é você trilhar o caminho da luz, o caminho do amor ao próximo, fugir somente dos seus impulsos egóicos, talvez seja a maior dificuldade que a gente tenha, né? Bom, da minha parte eu acho que tá completo já. Só queria contar É porque quando você estava falando do devir, eu lembrei de um conto budista que eu acredito que é quase igual. Você falou que o devir é aquele ato de deixar fluir, né? Eu lembrei de um conto budista que eu queria contar. Acho que eu já contei outras vezes, mas é bem simples. Tinha um monge, o monge e o discípulo, né? Eles estavam caminhando numa estrada e aí eles passaram por um riacho assim e continuaram andando, né? Aí mais pra frente o monge falou pro discípulo dele que ele tava com sede, deu um potinho de água assim pra ele, falou: volta naquele riacho e pega água lá pra mim, por favor. Aí ele aceitou, foi, voltou. Só que quando ele voltou, aí o riacho já tava sujo, né? Já tinha um monte de planta, barro, né? Tava tudo sujo. Aí ele voltou lá no monge e falou: ó, desculpa, mas tava tudo sujo, não ia dar pra pegar. Aí o monge pegou e falou pra ele: faz assim, volta de novo lá, senta, observa o rio, não entra nele, só fica observando o rio, e quando ele estiver limpo, você pega a água e traz pra mim. Pode esperar o tempo que for, né? Ele é um monge, ele tem paciência. Aí ele aceitou, né? Ele não entendeu o porquê, ficou, era mais fácil andar mais um pouco que lá na frente de outro riacho, né? Mas ele foi, aceitou, e aí ele chegou lá no riacho, ele lembrou do que o monge falou, ele só sentou na frente do riacho, né? Ficou observando, esperando, e nesse tempo que ele ficou observando o riacho aos poucos ficando limpo naturalmente, ele entendeu que o monge quis passar para ele, o ensinamento, né? Que ele percebeu que é como se fosse que o riacho era a mente dele e que a sujeira estava sendo a sujeira do dia a dia que entra na cabeça dele. E aí ele entendeu que se ele entrasse no rio para tentar limpar a sujeira, ele não ia conseguir, sabe? Ele ia ficar lá e atrapalhar mais ainda, né? Ia ficar tentando fazer o que ele não consegue. E no fim tudo que ele tinha que fazer era observar por fora, né? E esperar que se limpe, sabe? Não se sujar. Né? E eu acredito que seja praticamente isso, o devir que você falou, né? O nirvana, que é você aceitar, sabe, que tem o sofrimento mesmo e que a forma de lidar com ele é não entrando nele, né? É vendo do ponto de vista superior, vendo que ele é algo intrínseco à nossa vida, mas que não pode ser parte da nossa individualidade como espíritos, vamos falar assim, né? Que ele é algo que vai nos fazer evoluir, né? Ele é uma ferramenta. É um instrumento para melhora, né? Para evolução. Eu lembrei desse conto budista que acho que é praticamente a mesma coisa. Mas, bom, acho que da minha parte era basicamente isso, Bia. Gostei muito da palestra, muito obrigado, tá, pela palestra. E agradeço a todos também pelas reflexões, a todos que estão assistindo aqui também, e que venham as próximas. Eu achei interessante, inclusive, esse tema, porque ontem eu fui na Saint-Noyer, eu levei o Arthur, né, para conhecer lá. A gente tinha feito um combinado que eu ia na igreja com ele lá, que ele tinha me convidado, e ele ia conhecer a Saint-Noyer. E ontem estava falando justamente sobre isso, sobre o que o Denis falou agora, de a gente entender que os sofrimentos eles fazem parte da nossa evolução como lições que nós temos, né? Como a encarnação é como se fosse uma escola, né? Nós não isso aqui é uma coisa passageira, assim como uma criança que ela passa pelo prézinho, depois vai para o fundamental, depois vai para o médio, para o ensino médio, para a faculdade, assim por diante.
a escola, o planeta, a encarnação aqui é uma fase dos nossos estudos na vida eterna, que é espiritual, né? E aí eles falam que a gente tem que aprender com o sofrimento, mas ele não tem que ser parte da nossa história. Tipo assim, a gente não deve se fixar nossa existência nele. Mas também não significa, como o Franco falou, tipo, o Nietzsche falava, de querer excluir a ideia do sofrimento. Tipo assim, quanto nós estivermos nesse nível de evolução, nós dependeremos dele, sim. E, obviamente, que a gente deve buscar evoluir até chegar o momento em que chegamos no estado de planeta regenerado, onde já não existem mais sofrimentos. Mas acho que mesmo assim, num planeta já regenerado, num planeta feliz, ainda vai existir algum nível de sofrimento, sabe? Porque senão acho que a gente estagnaria. Sim. Sabe? Tem que ter provocação, né? Porque eu acho que só o nível do sofrimento muda, sabe? Tipo, a preocupação que um ser a nível de Jesus tem é muito diferente do nível de preocupação que nós temos, sabe? A gente ainda se preocupa com coisas muito superficiais. Então, por mais que Jesus seja um ser angelical, um ser extremamente elevado, ele ainda tem preocupações, ele ainda sofre com alguma coisa, senão ele não estaria trabalhando incessantemente para fazer o ser humano evoluir, né? Então, eu acho que é só o nível e o tipo de sofrimento que vai mudando, mas eu acho que, no final das contas, ele nunca se extingue, senão extinguiria a existência, extinguiria a evolução do ser humano, né? E o quanto aquilo ali afeta o ser. Tipo, Jesus, ele tem essas preocupações, provavelmente, e tem um sofrimento, mas isso já não abala mais ele, sabe? Eles têm uma compreensão superior em relação ao significado desses sofrimentos. E, bom, por mim é isso também. Acho que eu já expus tudo que eu queria expor e agradeço muito a participação de cada um daqui e dos mestres também que nos auxiliaram. Mas o Léo vai dar continuidade agora. Você falou agora bem que o Si falou bastante nos áudios, né? Mas depois que eu não escuto ele comentar sobre isso, que ele fala que os espíritos que estão na coluna, dificilmente eles conseguem dar um salto para cima, né? Eles não conseguem continuar justamente porque todo mundo tá ali junto, na mesma frequência, na mesma sintonia e não tem as tentações, não tem a parte do sofrimento. E justamente por causa disso, as almas que ainda se contêm ali nas colunas espirituais, elas reencarnam justamente para continuar aprendendo, né? Acho que tem muito a ver com o que você falou agora. E uma frase que eu tô muito forte na minha cabeça, que me veio essa lógica, que acho que foi o Denner que começou com esse raciocínio de sofrimento, e me veio isso na cabeça, talvez de algum outro ser que está aqui conosco, mas é que se não... Foi você que disse que se a gente ignorasse completamente o sofrimento, ele deixaria de ter o propósito, né? E eu acho que isso faz total sentido, porque se a gente simplesmente ignora o que ele está ali, né, ensinando a gente, ou propondo a gente a refletir de certa forma, a gente cai na indiferença, né? E a gente sabe que a indiferença é o oposto do amor. Então, eu acho que tem total sentido. E é seguir esse raciocínio do... Não, do raciocínio do rio que a gente falou agora. Dever, isso, dever. E aceitar de que a vida, ela vai ter tristezas, a gente tem sentimentos, a gente vai sofrer, a gente vai chorar e através do dever a gente vai deixar passar. É isso. Que a gente fala. Não amar o sofrimento, mas amar a vida que não existe sem o sofrimento, né? E agradecer todas as coisas do céu e da terra, né? Em geral. Interessante que é exatamente o oposto que o cristianismo de hoje em dia ensina, né? Sim. Não tem evolução se nós deixa a vida só a vida plena só acontece no pós-morte, nós ignora toda evolução. E agora com essa conclusão que vocês dois chegaram, é verdade, sabe? É até possível talvez dizer que o sofrimento seja uma coisa boa, não no sentido de que nós devemos gostar dele, mas é exatamente o que nos leva à evolução, porque é fora da Terra
vamos pensar Marte, os planetas mais evoluídos, Júpiter, tirando o paraíso, que é o lugar onde não sei como que eu posso dizer isso, né? Mas pelo que nós entendemos no livro de Urântia, é como se lá não existe o tempo, então a evolução, sei lá, deve ser a menor possível, né? Já que eles já foram meio que criados perfeitos, os que estão lá dentro. Não sei nem se existe evolução lá Do dentro. nosso ponto de vista é esquisito, porque a gente tá sempre. Nosso ponto de vista é esquisito, porque a gente tá sempre, né? A gente tem uma vida curta, a gente, né, dura aí os seus 80, 100 anos, né? Hoje nem tanto mais. Mas a gente tem uma. Feio falar dessa forma, mas a gente tem uma reciclagem muito rápida e às vezes a gente escuta esses seres de outros planetas evoluidíssimos que estão há milênios e estagnados no mesmo ponto evolutivo. É até estranho a gente, né, parar e olhar dessa forma. É muito estranho, ainda que você pensa que todo mundo fala que o experimento humano é um experimento que falhou, mas ao mesmo tempo que falhou, ainda é o que mais traz evolução, tanto que os seres mais evoluídos querem encarnar aqui para absorver essa evolução, sabe? É meio contraditório. E um outro pensamento que eu tive, baseado no meu próprio, é que existe o ego extremo, né, que acho que é o que eu tava agora há pouco, e a extrema disciplina, que também é ruim, mas existe também o equilíbrio, que é o que nós devemos buscar. E como eu disse, nós vamos sempre ficar caindo de um lado para o outro. Eu acho que, mesmo vivendo o momento que vai ser necessário viver nos extremos, ainda é possível extrair muito boas coisas, porque se parar para pensar, o maior momento de evolução da tecnologia na Terra foi na Segunda Guerra Mundial. Então nós vemos que muita evolução acontece justamente nos períodos de guerra, sabe? Da mesma forma, acredito que nós, vamos supor, tem um exemplo aqui, eu quero muito poder, então agora eu vou buscar por muito dinheiro. Só que aí eu vou chegar no dinheiro e eu consigo equilíbrio. Então o que eu vou fazer com esse dinheiro, sabe? Eu vou querer ajudar. Então é um exemplo, acho que podemos sempre tentar extrair o melhor independente da situação que estamos vivendo. Que é o que o Victor fala que ele sentiu falta na teoria do ego do Freud. Explica que é a falta pirâmide de Maslow. A pirâmide das necessidades, né, do Maslow. Que é a questão que ele fala que ele sentia falta de um ego absoluto, né, de um eu absoluto, que a teoria não tinha esse eu absoluto, tipo um eu dotado de vontade além de impulsos, né. Essa é de quem você fala? O Victor falou que ele parou de concordar com Freud porque ele entendia que o ego não tinha um eu absoluto, era só um eu que era regido por terceiras partes, ou terceiras situações, tipo traumas, pai, Entendi. mãe. Então ele falava, mas e o que o eu vai fazer? E qual é a ação que o eu faz frente a isso? Cadê a vontade do eu? Cadê o livre-arbítrio do eu? É verdade. Então eu acho que é isso, cara. Esse equilíbrio talvez seja a criação do ego absoluto, né? Do eu absoluto. Sim, né? e falando pela pirâmide de Maslow, e encaixando Freud, Adler e Victor, Frankl. ele é como se nós fica subindo e descendo a pirâmide, sabe? Então, Sim. de novo explicando para quem não conhece a pirâmide de Maslow, a base da pirâmide é as necessidades básicas, em cima é os relacionamentos e sexo em si. Terceiro é poder, terceiro degrau é poder, né? O quarto degrau é o autoconhecimento, o quinto seria a espiritualidade, né? A estima, né? Estima, a espiritualidade. Então, eu acho que não é possível. Agora explicando o desequilíbrio, né, por ela, é como se nós alcançássemos o que Jesus nos falou, busca primeiro o reino dos céus e todo o resto será acrescentado. Então nós foca nisso e pula basicamente para o último degrau e fica no período de evolução. Mas não é como se todos os outros apagassem. Se nós focar a nossa mente no primeiro degrau ou no segundo, de novo nós cai para lá, no desequilíbrio. Então, como eu acho que o Freud focou bastante no segundo degrau, o Adler focou bastante no terceiro. E o Victor seria qual degrau? Você acha que todos, né? Acho que o Victor conseguiu mais... Equilíbrio ali, né? Ele conseguiu aprofundamento por causa disso. Ele não exclui a existência, né, dos instintos, ele não exclui a existência dos relacionamentos, ele só vai além. Ele fala que nós somos atuantes, nós não somos seres passivos. Nós somos seres ativos, né, naquilo que faz a vida. Eu acho que é isso. Eu acho que, por exemplo, usando a base usando a pirâmide, né, nós vemos que se a pessoa fica só estagnada lá no quarto degrau, alguma coisa assim, que seria o autoconhecimento,
ela não vive o que seria passar fome, por exemplo, que é o primeiro degrau. Então é mais difícil para ela sentir como que é uma pessoa que está passando fome. Então, pelo meu raciocínio aqui, quando nós caímos no ego extremo, então nós descemos os degraus de novo, nós lembramos na pele, no sentimento, o que é que as outras pessoas estão passando. Então nós conseguimos ajudar de certa forma. Por isso que tem aquela ideia do Alci, que seria o método rajásico, sabe? Viver o que tem que viver, independente de ser bom ou ruim, mas estar consciente, plenamente consciente, absorvendo se aquilo está sendo bom para você ou sendo ruim. Sim. Aí você vive e você tem condição de ensinar para outra pessoa o que foi, sabe? Sim. Diferente de uma pessoa que é evangélica e viveu a vida inteira certinha, sabe? Fazendo tudo perfeito que foi ensinado, ela não tem experiência, sabe? É tão difícil você ver uma pessoa que foi rica a vida inteira falando de como é passar fome. Ela não passou por isso, sabe? Não é a mesma coisa de ouvir alguém que passou por isso. Acho que é isso. Minha conclusão é que tudo deve ser vivido no máximo de intensidade. Só complementando o que você falou, eu achei interessante, porque isso inclusive fala num dos livros do Ramatiz, que agora eu não lembro exatamente qual é, que teve uma época que você estava se focando só no bem, em fazer o bem e na abnegação, no altruísmo, e dedicar todas as suas potencialidades para ajudar os outros. Só que aí, acho que em determinados níveis da evolução do ser humano, acho que isso constitui um erro, porque às vezes a gente quer a gente quer chegar num nível de desapego e de sacrifício de si mesmo que nós mesmos não alcançamos tal nível de evolução ainda, sabe? A gente quer meio que pular, sei lá, do primeiro degrau já para o quinto, só que a gente ainda não se libertou de fato internamente desses apegos. Tipo, da ideia, tipo, da satisfação do prazer sexual, sei lá, da alimentação ou do poder. A gente ainda não conseguiu internamente compreender que fazer o bem é algo superior a todas essas coisas, e a gente tenta se afixar numa ideia de que nós já somos isso, mas nós ainda não somos, a gente não chegou nesse nível ainda de ser algo natural. Então eu acho que é aí que acaba a gente se mantém num extremo e aí depois a gente acaba indo pro outro extremo, sabe? Que é do egoísmo puro, sabe? Tipo, você tenta ser algo que você não é e aí você vai, digamos assim, reprimindo várias coisas que ainda você não resolveu dentro de si, e aí em determinado momento essas coisas elas chegam num nível tão grande de concentração de energia que elas precisam se expressar, e aí elas explodem, como o mestre Ramatiz falava, tipo, como se fosse uma panela de pressão. Você estava ali reprimindo o desejo de satisfação sexual, de poder, de, sei lá, de compulsão alimentar, seja lá o que for, e aí chega uma hora que essas coisas explodem e elas vêm a superfície, elas se expressam, e aí você entra num momento de desequilíbrio muito grande ali. Eu acho que foi, inclusive, uma coisa que aconteceu muito parecida, numa época muito parecida comigo e com o Daniel, também, que a gente estava num período, assim, de espiritualidade extrema e tal. Tudo que a gente fazia era em prol do próximo, só que a gente estava reprimindo muitas necessidades internas nossas também. Então, quando isso veio à tona, a gente acabou se desequilibrando bastante. E aí agora a gente está começando, eu particularmente estou começando a entrar num nível de equilíbrio de novo, novamente. Não sei como que você está, mas parece que os três entrou mesmo nesse período de desequilíbrio junto. E está sendo muito importante para a gente, porque a gente está conseguindo tirar várias conclusões, vários aprendizados desse sofrimento que a gente passou decorrente da expressão desse egoísmo nosso, sabe? Sim. E foi extremamente uma queda, né? Porque se parar para pensar da nossa melhor época, que nós foi até convidado para ir na casa do Alci, né? Recebemos vários elogios, de lá para cá foi uma decadência, velho. Só que o que eu percebi foi que dessa decadência foi a maior, sabe? Foi tipo, nós pensamos, caramba, será que não vai voltar ao normal? E aí eu mesmo comecei a fazer coisas que, do meu ponto de vista, pelo que eu mesmo ensino, foi muito errado, sabe? E aí, não vou nem usar os piores exemplos, mas um dos exemplos foi comprar uma coisa muito cara que eu momentaneamente quis. Eu falei, não vou doar esse dinheiro, vou comprar para mim mesmo. E comprei e, tipo, deu 2 semanas eu me arrependi. E agora, tipo, não tem mais o que fazer, sabe? Mas no fim, como eu falei, estamos sempre fazendo tudo consciente, prestando atenção, não serve de lição, né? Não é a mesma coisa uma pessoa que nem está prestando atenção no que está fazendo, simplesmente vai e faz e não absorve nada de conhecimento. Eu acho que está sendo muito útil. Eu queria fazer mais algumas perguntas. Você falou do niilismo, né? Acho que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha entendido muito. Pessimismo. Um pessimismo. Uma visão pessimista.
Você acha que hoje em dia nós estamos vivendo mais niilismo, um niilismo moderno, do que a época que ele foi criado? Ou lá na época realmente tinha muita aquela questão de... Esqueci o nome da doença que é só histeria, né? É que a histeria hoje a gente tem, né? Que naquela época era um novo, né? As pessoas não entendiam quem eram os histéricos, eram o que hoje a gente chama dos depressivos, a gente chama dos ansiosos, a gente seria considerado histérico lá atrás, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa bem agitada, bem ansiosa. Então, eu falo, nossa, eu seria histérica, eu ia ser colocada numa clínica, e, enfim. E eu acho que sim e não, porque eu acho que naquela época era isso, esse momento de que tinha muitas coisas que estavam sendo descobertas e também tinha essa ideia do homem, que era uma ideia do homem pessimista já. Então, igual o professor dele fala, o homem é um ser orgânico caminhando em direção à combustão. Então, para ele, não existia propósito da vida para o homem. O homem ia nascer, morrer, ter filho, nascer, construir a vida, ter filho, morrer. Tipo, a vida era essa. Não tinha sentido, não tinha propósito, não tinha um motivo para fazer. Então, era uma visão do homem muito redencionista, né? Pandeterminada, que aquilo ia acontecer e não ia acontecer nada de diferente. Então, mas... Vinha um dever e também tinha o momento da sociedade também, era um momento de muita guerra, que hoje é também, né? Mas era um momento de muita guerra e tinha uma taxa de suicídio muito grande. Para uma sociedade onde não era comum, começaram a ter muitos casos de suicídio. Então, eu acho que sim e não, porque eram novos, eram situações novas. Então, era uma sociedade muito pessimista por conta das situações novas. E talvez hoje sim, porque hoje a mesma coisa que tinha lá, que era novo, hoje já é uma coisa comum. Hoje, comum, não deveria ser, né? Mas a gente tem muitas taxas de suicídio, a depressão é a doença que mais mata, entre outros fatores. Guerra que está estourando. Então... porque eles falam bastante que a questão da depressão de hoje em dia é a fácil liberação de dopamina, né? Então é muito desequilibrado. Você baixa um aplicativo ali. Antigamente eu acho que não tinha muito também, né, essas questões. É que a depressão, no contexto que a gente está vivendo, ela pode ser entendida como a ausência de sentido. A pessoa que tem depressão é a pessoa que não encontrou o sentido para sua vida. E aí eu assisti um podcast muito interessante, que é de um psicólogo que ele segue a logoterapia, e ele fala assim, se você não... E o próprio Viktor Frankl falava isso, ele falou, se você não encontrou, você não sabe qual que é o sentido da sua vida, encontre. E aí esse terapeuta falou, se você não sabe qual que é o sentido da sua vida, crie um. Então, a depressão é a ausência do sentido. E como que eu vou criar? Victor fala que a gente cria sentido em 3 instâncias, que é a criação, as vivências e as atitudes. Então, as criações, né? O meu eu criativo, o que eu posso fazer, aquilo que eu faço, as minhas atitudes, qual que é a bondade que eu faço, e as vivências, aquilo que eu estou vivenciando com o próximo, né? Então, se eu não tenho sentido na minha vida, então o meu sentido da vida vai ser criar alguma coisa em prol da humanidade. Eu vou viver em prol, vou enxergar a bondade nas pessoas. Então, se você não tem sentido, crie um. E eu acho que talvez hoje essa visão mais niilista, pessimista das pessoas seja exatamente por falta de conhecimento ou pela questão do ego, nós não quererem enfrentar o I, porque hoje o que mais tem são ferramentas. Naquela época nem tanto, né? Sim. Eu acho que aquela época era pior por conta disso. Não tinha tanta estrutura e tantos instrumentos, né, para ajudar. Eu só queria fazer um complemento mesmo do que a gente estava falando aqui, só para não deixar de fora, eu acho que é bom recordar isso, que também com esse período de desequilíbrio que nós vivemos nesses últimos tempos, eu consegui tirar uma nova conclusão também, que aquela que na verdade já tinha sido falado nos livros, nos primeiros livros que a gente leu, principalmente no Livro dos Espíritos, que fala que o espírito ele não retrocede, né? Ele não retrograda, ele não tem como desevoluir. E aí eu fiquei refletindo assim, falei, caramba, mas eu tava num período assim, tão espiritualmente elevado, assim, né? Tão de abnegação, de altruísmo, dedicando minha vida assim para tudo que eu fazia era voltado para fazer o bem e tudo mais. Minha mente estava sempre voltada para os assuntos espirituais. Do nada eu
começo a entrar num processo, tipo assim, de puro egoísmo, sabe? E eu falei, caramba, será que eu retrocedi? Será que eu desevolui? Eu perguntei para você, né? Porque eu tinha me esquecido desse fator, que realmente o espírito não retrocede. E aí ele falou que não, é claro, né? Que não retrocedeu e tudo mais. Eu falei, caramba, é verdade. Então, se eu não desenvolver, né, se eu não retrocedi espiritualmente falando, significa que essas coisas que estão se expressando agora são simplesmente coisas que eu não tinha resolvido ainda, né? Então, eu pensava ter resolvido, porque eu estava num momento muito bom ali, espiritualmente falando, e eu achava que eu já tinha superado tudo isso, mas na verdade não, é que estava simplesmente embaixo do tapete. Então, serviu muito para olhar para esse lado meu, para o inconsciente, para essas coisas mais instintivas e perceber que, tipo assim, eu preciso dar uma atenção, digamos assim, olhar para essas coisas para conseguir sanar elas. Sim. E aí sim, sabe, continuar. Mas se não aparecesse, se eu não passasse por esse sofrimento, eu nunca ia aprender isso, eu nunca iria resolver de fato esse Eu acho que é problema. uma lição para todos nós, né? Que eu acho que é uma lição de humildade também, né? Porque eu acho que eu, pelo menos, em muitos momentos, e assim, eu confesso que eu não sou das pessoas mais estudiosas, mas em muitos momentos, pelo pouco conhecimento que eu tive, eu já tive esse sentimento de superioridade. E eu parei e pensei, pera, não é assim. Eu posso saber mais sobre X assunto do que a pessoa que nunca estudou sobre isso na vida, mas isso não significa que eu sou superior a essa pessoa. Então é uma lição de humildade para a gente também. A gente pode estar caminhando, mas a gente vai estar sempre no dever do aprendizado, né? Sempre vai ter coisas para a gente aprender e sempre entender que por mais espiritualizados que nós estejamos, ainda sempre vai ter uma sujeirinha embaixo do tapete para a gente melhorar, né? Do contrário, a gente não ia estar aqui. Verdade. Eu entendo que se eu estivesse no nível espiritual, eu já tinha sido levada para trabalhar na colônia, em qualquer lugar, que não fosse aqui na Terra. Se eu estou aqui ainda, porque eu ainda tenho uma missão, que é o que o pai dele falou no momento da vida. Se eu estou morrendo, é porque meu tempo aqui acabou. Sim. E morreu com um sorriso no rosto. Eu senti a mesma coisa assim também, sabe? Tipo, o negócio do ego espiritual. Tipo, nossa, já estou super elevado, sou iluminado, agora eu posso ensinar para todo mundo, e aí, tipo, entra aquela coisa do orgulho, tipo, não, eu sei mais que essa pessoa, o que essa pessoa fala não tem sentido, e aí, tipo, você entra naquela coisa, tipo, sabe, da soberba, do orgulho, e isso não é nada bom. Não. E uma hora, como falam, né, o orgulho precede a derrocada do homem. Tipo, se você começa a ficar orgulhoso, pode ter certeza que uma hora você vai cair em cima desse altar. E eu acho que é difícil eu me sentir superior espiritualmente, sabe? Eu não consigo sentir isso. Mas eu também tenho de me sentir superior na questão do conhecimento, sabe? Como você falou, na questão dos estudos. Mas eu acho que faz até sentido, sabe? Porque, pelo que eu tô vendo, tem algumas coisas que nós chamamos de humildade que, na verdade, a humildade seria exatamente ao contrário, sabe? Igual isso nessa questão que nós estamos falando que nós não estamos conseguindo aceitar que nós não é tão evoluído. E aí, na verdade, nós tá meio que reprimindo a nossa parte espiritual em vez de reprimir o nosso ego, sabe? Parece que tá meio que invertido. E da Já mesma... aprendi tudo, né? E aí eu acho que é igual eu fiz a palestra do Gandhi, né? Eu vou ter que fazer uma parte 2 justamente porque eu esqueci de deixar esses detalhes. Teve uma vez que ele foi tentar explicar que a questão dos negros, né? Perguntaram o que você achava dos negros. Ele tentou explicar que os espíritos que nascem hoje em dia nos negros são espíritos de menos evolução, tiveram menos experiências, né? Eu não sei como vieram para cá depois, não sei explicar. Mas ele tentou explicar. E nisso começaram a colocar que ele é racista, entendeu? Então, essa questão de superioridade em certas coisas, eu acho que até que existe mesmo, sabe? Porque eu vejo que existem pessoas que tentam, igual você falou, vamos usar o exemplo do assunto que você conhece, que é a psicologia. Existem pessoas que podem tentar ao máximo absorver e não conseguem, sabe? Não consegue chegar nem na metade do conhecimento que você tem, entendeu? Então, acho que existem certas coisas que ainda realmente existe superioridade. Não espiritual, talvez material. Não sei explicar, Acho que existe talvez de um certo modo espiritual para pessoas. Eu pelo menos vejo dessa forma, né? O Alci, por exemplo, acho que ele viveu e aprendeu muito mais coisas do que a gente hoje que está no começo, pelo que a gente sabe, né? Indo para parte do universalismo. Pode ser que a gente tenha começado isso nas nossas vidas passadas e a gente não traz a recordação. Mas eu acho que quanto mais a gente vai se evoluindo, mais a gente tem a aprender.
Eu penso muito sobre isso, sabe? Que você vai chegar num ponto lá, talvez a questão do sofrimento que você falou, os sofrimentos dos seres superiores já não são mais sofrimentos do ego, são sofrimentos voltados para o outro, mas você vai continuar sofrendo, você vai continuar evoluindo de um certo modo. Então, eu acho que existe essa superioridade no sentido de no que você vai fazendo, ressignificando a tua vida, né? Da parte da abnegação, da parte do conhecimento, como você vai aplicando isso no seu dia a dia, mas que você vai ser uma pessoa mais superior. Aí daqui a pouco você vai começar a evoluir lá em Marte e assim por diante. Mas acho que para nós fica esse sentimento de que a gente pode ser um pouco mais superior no sentido de conhecimento, mas a pessoa em conhecimento X, mas aquela pessoa mais superior em conhecimento Y. Ou eu posso falar sobre teoria, mas eu não consigo colocar em prática a parte do amor ao próximo, que a pessoa que é católica dedica a vida inteira dela ali na igreja de caridade, por mais que seja pelos motivos errados, ela dedica. Ele consegue pôr em prática. Então não é uma linha reta, né? A gente percebe que não é nem tortuosa, sei lá, é um ponto cruz ali de todo embaralhado, né? Um novelo de lã embaralhado em relação ao conhecimento e à evolução, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma. E que os livros falam também que, tipo, não é sobre ser melhor ou pior, não é que um é melhor do que o outro, é que simplesmente a informação que um ser conseguiu recolher em relação a uma determinada área nas vidas precedentes foi maior do que o outro. Então, Sim. por exemplo, eu, o Daniel e o Daniel, nós temos facilidade para música. Isso significa que, nossa, Deus nos deu um dom que faz a gente ser melhor que os outros na questão da música? Não, é porque simplesmente nas vidas anteriores a gente se dedicou a isso, a gente veio isso já com um fator, como é que se diz? Com uma facilidade, sabe? Como se fosse uma coisa que parece que é predeterminada, mas não. Tipo, a gente simplesmente já se dedicou a isso, a gente aprendeu, assim como uma predisposição. Uma predisposição, mas por quê? Porque a gente já aprendeu, já teve contato com isso em outras vidas, assim como uma pessoa que às vezes tem uma oratória boa, uma pessoa que tem facilidade para escrever livros, uma pessoa que tem facilidade com a psicologia, com a filosofia, assim por diante, ela já teve contato com isso nas outras vidas. Mas todos nós temos a potencialidade, basta que nós dediquemos a nossa ação, a nossa atenção a isso. Então, acho que é muito sobre isso, não é sobre ser melhor ou pior, é o quanto que a gente dedica a tal coisa. No caso do Alci, espiritualmente falando, ele já se dedicou muito né, ao desenvolvimento espiritual. Então, muito mais do que a gente hoje, dedica hoje. Tanto né? é que, tipo assim, com 5, 6 anos, ele já lia sobre assuntos espirituais, então isso já aflorou muito cedo na vida dele. E a gente vê que parece que no ser humano, quanto mais ele tem um determinado digamos assim, talento desenvolvido, uma determinada potencialidade desenvolvida, mais cedo na vida humana ele consegue começar a dedicar a atenção dele para isso. Parece que mais cedo isso aflora. Sim. E no Alci aflorou muito cedo. Né? A questão também da missão, né? Porque eu particularmente acredito que a gente tem o plano A, plano B, plano C, plano D, do que se a gente foge do plano A, do que a gente veio do nosso propósito, que a gente acordou lá em cima antes de descer, tem o plano B, plano C, plano D. Então, eu acho que envolve isso também, né? O que a gente faz aqui, fazer que a nossa missão não seja virar monges e etc. Mas a nossa missão talvez seja construir uma família e construir os próximos discípulos da manhã, ou a gente repassar a mensagem do amor ao próximo, mas talvez não vivendo uma vida de abnegação. Então, acho que não dá pra gente comparar também a missão, os planos que cada um veio fazer, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode utilizar como justificativa para os nossos atos egoístas. Então, já que eu vou ser um monge, eu posso ter 5 casas, 10 carros e viver minha vida só para mim, porque minha vida vou fazer caridade, né? Sim. Acho que a gente tem que ter a questão do equilíbrio. É verdade. Entender, tipo assim, que cada um vive aquilo que precisa viver, né? Tipo assim, o próprio Alci fala direto, gente, vocês não precisam ser igual eu sou um monge, tipo, vocês não precisam largar tudo, não precisam sacrificar tudo igual eu. O propósito da vida de vocês não é esse, vocês não vieram à Terra para isso. Vocês precisam construir uma família, se estruturar, se desenvolver e tudo mais, vocês precisam trabalhar, ganhar dinheiro. Isso vai fazer parte da vida de vocês. Não precisa querer viver o que eu vivo, que já estou num momento totalmente diferente de sacrifício em nome do próximo mesmo. Então a gente tem que saber também equilibrar isso. E não se sentir mal pelo fato de a gente não conseguir ser igual a ele. Respeitar a
a sua experiência, É. a sua história. Acho que ter respeito pela sua história, pela sua existência é importante também. Mas quanto mais ele fala pra nós não tentar ser igual ele, agora eu quero ser igual ele. Mas aí sente culpado, né? E acho que talvez, olhando assim do ponto de vista de psicologia, talvez seja exatamente por esse motivo que vocês, Isso, declinaram exatamente. depois da É ida isso que eu lá. quis dizer. Porque você chegou lá e falou assim, nossa, eu deveria estar assim, então eu não sou, então eu vou ser pior, né? Sabe? Tipo, já que eu não tô nesse nível, inconsciente, né? isso O mesmo. impulso de, eu reprimi tudo que eu queria fazer, então já que eu nunca vou chegar nesse nível, deixa eu ver tudo aquilo que eu deixei de lado. Exatamente. Né? Inconsciente. Eu também acho que é exatamente isso. Bom, eu tenho só mais uma pergunta, tá? Você falou que o Nietzsche ele tem a visão mais voltada para o que nós acreditamos espiritualmente. Só que assim, a Do vida meu ponto dele... de vista, né? Do meu ponto. Desse assunto eu achei que sim. Mas tem mais assuntos? Você vê ele como, no geral, foi uma pessoa voltada para o que nós acreditamos da espiritualidade? Ai, Nietzsche, ele é tão... Ele é difícil de entender, né? O Nietzsche, ele é visto por umas pessoas como o dark side da filosofia, né? E muito geral, por conta disso. A minha opinião pessoal, não posso falar no geral, mas eu acredito que sim, sabe? Porque quando eu vejo esses conceitos dele, talvez ele falasse de uma maneira muito dura. Mas quando você olha com olhares amorosos, você entende aonde ele queria chegar com isso. Talvez é aquilo que a gente falou, que ele não sabia estruturar de acordo com a época que ele estava morando, né? Na época que ele estava vivendo. Mas esse conceito do super-herói, por exemplo, de você parar de acreditar no sobrenatural que está regindo a sua vida, quando ele fala que o catolicismo foi um retrocesso, basicamente, para a sociedade por conta do espírito de rebanho, quando a gente olha pela essa questão da visão dele do sofrimento em si. Então, quando eu olho várias teorias e várias frases dele, vários artigos, né, que eu vi, eu acho que ele é um dos que mais se assemelha. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que tem vários assuntos que não. Né? Eu acho que vai do nosso ponto de vista, assim como Freud, né? Eu acho que Freud tem muitos aspectos que faz sentido, assim como eu, por mais que eu seja psicanalista, se eu olho o Carl Rogers no humanismo, eu vou achar que ele também tem coisas que fazem sentido. Eu acho que faz a nossa parte, a nossa tarefa é absorver tudo que é de bom, independentemente do que, e não sei se dá pra gente rotular, né? Como sim ou como não, mas desses aqui eu imagino que, em relação à base filosófica, talvez o Nietzsche, na minha opinião, seja um dos que mais se assemelham e que a gente consiga fazer essa comparação, né, no lado espiritual. Eu queria fazer uma pergunta também, mas acho que é mais por questão de curiosidade. Você sabe se o Viktor Frankl ele chegou a ter algum contato com o Jung? Porque eu sei que assim, o Jung ele também era muito próximo do Freud, né? Por um longo período da existência dele. E aí chegou um momento também que ele acabou por se separar por divergência de ideias, né? O Jung também não era tão reducionista igual Freud e nem como Adler também. Ele tinha uma visão mais holística, mais dos arquétipos, dos símbolos, dos sonhos. Ele ia muito além. Ele sabia que o propósito do ser humano não era simplesmente a satisfação dos prazeres sexuais, nem do poder. Ele sabia que era um conjunto muito maior. Eu queria saber se eles chegaram a ter... Eu não sei dizer se eles tiveram algum contato. Não sei dizer mesmo. Pode ser que sim, mas é porque na época que, na linha do tempo, pelo que eu entendi, na época que Freud já tinha começado a conversar com Jung, eu acho que já não era mais a época que o próprio Viktor estava tendo contato com Freud mais. Então eu não sei se teve algum contraponto depois, se ele se encontrou com ele depois. Mas na vida eu sei que pode ser que sim, porque o Frank acho que ele teve mais de 30 prêmios assim, em relação a doutorados que ele teve em outros países. Ele escreveu mais de 39 livros, visitou mais de 200 universidades. Então, eu acho que eles já devem ter em algum momento assim, encontrado minimamente para conversar. Eu também acho, não é possível. Não sei se talvez ele tenha conversado a ponto de ser igual como Freud, que eles trocavam cartas. Né? E eu nunca tinha ouvido falar desse Viktor. Ele não é tão comum, tanto que eu falei pro Léo, assim, nossa, acho que eu encontrei a minha terapia dentro da psicologia, né? Porque na faculdade eles pincelam. Eu conhecia ele, conhecia o termo, mas sabe aquela... É uma aula dentro da psicologia, tipo, na terça-feira a gente vai falar sobre o logoterapia e nunca mais vai falar.
E eu achei super interessante, porque o modo como ele faz a terapia ali no dia a dia da clínica é muito interessante, que é você confrontar a pessoa com a realidade da vida. Eu falei, olha só, é isso que eu vou fazer. Se encaixa no hoje, né? Se encaixa no hoje. Que legal. É tipo, ai, meu trabalho tá ruim, o que que você tá fazendo para tornar o seu trabalho bom? Eu acho que faz muito sentido. Eu posso pesquisar sobre o Jung. Bom, sobre Jung também, aproveitando que tocou nesse assunto, só queria trazer de novo aquela frase que eu sempre trago, eu acho que encaixa muito com tudo isso que nós conversamos agora, que é é mais ou menos isso, tá? Para que o galho da árvore alcance o mais alto dos céus, é necessário que as suas raízes cresçam até o mais profundo do inferno. Então, é os dois extremos, né, que nós falamos aí de buscar o equilíbrio. Eu acho que é sobre, tipo, você conhecer a pior parte sua, né? Porque não simplesmente querer reprimir, o significado dessa frase é não simplesmente querer reprimir, é você conhecer o que tem mais profundo em você, que você já tenta esconder da humanidade, digamos assim, né? Da superfície. Conhecer, tipo, digamos assim, o mais podre, para você conseguir sanar esses problemas, e aí sim, para você poder crescer de fato até os céus. Sim. Que encaixa muito com a visão dele, né? Ele fala, e é o que eu falei, eu acho que em outra palestra também, a visão do Victor é de que o ser, ele é um ser biopsico espiritual. Hoje a gente fala que o ser é biopsicossocial espiritual, né? Mas para ele era biopsico, porque era bio, que é toda a parte dos impulsos, da parte da carne, e psico, que é toda a parte da mente, né? Da criação, da imaginação, e espiritual, não da parte religiosa, mas ele falava que espiritual é a parte do espírito que nunca adoece, que é o seu impulso de fazer as coisas boas, que é o impulso de você melhorar, não a parte só religiosa, né? Tanto que depois ele muda para o termo esqueci o termo que ele usa, mas ele para de usar o termo espiritual porque as pessoas atrelavam a religião. Então, ele parece estar falando mal do cristianismo e tá usando o termo espiritual, né? Então, ele fala muito sobre isso, que eu acho que é essa questão do equilíbrio, né? Você olhar a parte espiritual, carnal e o espírito, e aí do nosso lado o espírito é um pouco Eu lembro que na mais palestra anterior você falou também do biopsicossocial social e espiritual. espiritual. Então, cada psicólogo não, qual que é o nome? Esqueci. Filósofo. Tem um ponto de vista assim também sobre as pessoas ser biopsicossocial ou espiritual? Esse termo, classificando as pessoas como seres biopsicossociais e espirituais, é um termo bem recente da psicologia, né? Tá. Mas cada abordagem dentro da psicologia tem o seu objeto de estudo. Então, para psicanálise, o objeto de estudo é o inconsciente, de um modo bem resumido, né? Para comportamental é a parte do comportamento mesmo, a ação, reação, o que você faz que vai gerar uma consequência. O humanismo, ele olha o ser como um todo, mas olhando sempre como um ser congruente, que tem a potência para o bem. Então, cada abordagem, ela vai focar, por isso que a gente fala que não tem como uma pessoa ser psicanalista e comportamental, porque ela pode usar talvez algumas técnicas da comportamental, mas não tem como, porque o objeto e a visão de mundo são diferentes. Então, agora, essa visão que a gente vê é uma visão que não vai taxar a pessoa. Essa pessoa pode ser tratada só pela psicanálise, a pessoa vai ser tratada só pela comportamental, porque o ser é um ser holístico. O ser, ele tem a parte biológica, ele tem a parte comportamental, ele tem a parte espiritual, ele tem a parte social. Ele é um ser com diversas faces, né? Entendi. Mas pode-se dizer que naquela época, acho que sim, né? Cada filósofo, né? Cada teórico, o Freud olhava mais para a parte, talvez, cognitiva, para a parte mais dos impulsos e assim por diante, né? Entendi. Bom, eu tenho muitas perguntas ainda, mas é mais da parte de curiosidade, sabe? Então, acho que não convém fazer para palestra. Então, da minha parte é isso. Gostei muito, foi muito profundo para mim. Pegou desde o início, sabe? O primeiro insight que me fez cair na vida espiritual mesmo foi a pergunta, como eu posso ser feliz sabendo que tem gente sofrendo, sabe? E tocou nisso desde o começo, me ajudou muito. Então é isso, eu agradeço a todos, agradeço pela palestra, pelos comentários de vocês todos e pelos mestres que nos ajudaram. Muito obrigada por ouvirem. Acho que quando a gente ensina, a gente aprende, né? Então, obrigada. Só reforçando mesmo os agradecimentos também, agradecer a todos que estamos aqui pela disciplina novamente, de estarmos reunidos mais um domingo, em nome do bem, em nome do amor, agradecer aos mestres que nos orientam, que nos auxiliam no nosso processo de evolução espiritual, os amigos espirituais que aqui estiveram nos assistindo, nos auxiliando,
E a cúpula da Ordem da Cruz do Triângulo é o Mestre Elci, que também está sempre nos prestando o auxílio e a orientação. Muito obrigado, gente, pela palestra, pelas reflexões, e que com essa reflexão a gente possa estar, durante a semana, colocando essas palavras no nosso coração, para a gente conseguir a reforma íntima. E é isso, que vem as próximas. Obrigado, gente. Obrigada.